Olá pessoal, então a gente vai estar falando aqui da multiplicação e divisão de números inteiros, né? São os números negativos e positivos que a gente já está estudando, né? Então vamos estar vendo a multiplicação e a divisão, certo? Para o vídeo não ficar muito longo, né? Então eu vou estar fazendo assim bem resumido, né? Aí depois vocês podem estar voltando e olhando de novo para pegar bem, tá? Olha só, basicamente, para a multiplicação e a divisão, né, elas têm as mesmas regrinhas, tá? Então, e basicamente são duas regrinhas, né? A primeira é se a gente tem sinais iguais, né, números com sinais iguais, se multiplicando ou se dividindo, certo? Eles vão produzir um resultado positivo, né? Por exemplo, ó, se eu tiver, né, na multiplicação aqui, vamos ver, ó, o menos 2 vezes o menos 4 vezes o menos 4 aqui, vezes o menos 4, né? Ó, são dois números, né, com sinais iguais. Os dois números são negativos, tá? Então isso aqui, ó, vai dar um resultado positivo, né? Então 2 vezes 4 vai dar 8, 8 positivo, tá? Negativo que multiplica negativo vai dar um resultado positivo, ok? A mesma coisa acontece lá na divisão, né? Lá na divisão, se eu tenho um número negativo, né? Vamos pensar no menos 10 aqui, ó, dividido por menos 2, tá? Então, ó, negativo dividido com negativo, por um número negativo, ele vai dar um resultado positivo, tá? Mais 5. Então, menos 10 dividido para menos 2 dá mais 5, dá um 5 positivo, ok? Então, primeira regrinha, os sinais iguais, né? Quando a gente tem os dois números, né, com sinais iguais, a gente vai ter um resultado positivo, ok? A mesma coisa acontece, né, se os números forem positivos, né? Por exemplo, o mais 3, né? O mais 3 que multiplica mais 5, né? Ó, se os dois são positivos, eles vão dar um resultado positivo, né? Então 3 vezes 5, 15, tá? Então 3 positivo vezes 5 positivo vai dar 15 positivo, certo? Ah, mesma coisa acontece na divisão. Se eu tenho dois números positivos, né, por exemplo, mais 20, né, o 20 positivo, dividido por 4 positivo. 4 positivo, né? Então, dois números positivos vão dar um resultado positivo. 20 dividido para 4 vai dar 5, né? Então, 20 positivo dividido para 4 positivo vai dar um resultado positivo, certo? Essa é uma situação, tá vendo? Quando os números têm o mesmo sinal, tá? Quando os dois são positivos, vai dar positivo. Quando os dois números são negativos, também vai dar positivo, tá? Mesma coisa na divisão. Quando os dois números são positivos, vai dar resultado positivo. Quando os dois números são negativos, vai dar também um resultado positivo, ok? Tá? A gente já vai estar vendo mais um exemplo aqui de uma situação diferente. Só um minuto. Então, digamos que apareceu lá uma expressão com mais do que dois números, né? Estava falando ali de dois números com sinais iguais. Tá? Então, vamos pensar numa expressãozinha assim. Ó. O menos 2, né, que multiplica o menos 2. Não, vamos mudar esse 2 aqui. Vamos botar o 3 aqui. Menos 2 que multiplica o menos 3 e que multiplica o
menos 4. Vou colocar assim, ó, menos 3, menos 2, menos 3 e menos 4. Tá? Olha só. Quando você tem uma sequência de números negativos, né, sendo multiplicados, então você tem que sempre considerar um resultado, né, de uma parte que vai ser multiplicado por outra, por um terceiro número. Tá? Então, começando aqui, ó, pelos dois primeiros, a gente vai ter dois negativos aqui, ó. Tá? Então, lembrando do que foi lá no começo, dois negativos vai dar um resultado positivo. Né? Então, menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6. Certo? Então, eu vou ter o mais 6 aqui, ó, o 6 positivo, que vai multiplicar aquele 4 que está ali no final. Ó. 4 negativo. Né? Então, 6 positivo que multiplica, né, o 4 negativo, isso vai dar um número negativo. São sinais opostos, né? São sinais diferentes, é um negativo e um positivo. Então, isso vai dar um resultado positivo. Agora, 6 vezes 4 é 24. E terminou aqui a conta. Tá? Então, o resultado daquela expressão ali, ó, 3 números negativos, né? Em sequência, sendo multiplicados, eles vão dar um resultado positivo. Tá? Então, depois, quando a gente voltar para a aula presencial, né? A gente vai estar vendo, tem uns macetezinhos aí, dependendo da quantidade de números, né? Se é par ou se é ímpar, mas isso a gente vai ver depois lá na aula presencial, tá? Por enquanto, ó, gravem isso, ó, números, né? Dois números, né? Com sinais iguais vão dar um resultado positivo. Dois números com sinais diferentes vão dar um resultado negativo. Isso acontece tanto na divisão quanto na multiplicação. Tá? Vamos pensar um número aqui, ó. Uma multiplicação e uma divisão. Os números bem básicos para a gente fazer rapidinho as contas. Ó. O menos 2, vamos botar, vezes mais 10, né? E dividido por menos 5, certo? Ó, uma expressãozinha com multiplicação e divisão. Tá? Então, menos 2 vezes mais 10, ó, vou pegar a primeira parte aqui, ó, tá? Menos um negativo, né? E um positivo, isso vai dar um resultado negativo, certo? Então, 2 vezes 10, 20. Então, a gente vai ter o menos 20 aqui, ó, dividido por aquele 5 que está ali no final, né? Que menos 5. Tá? Então, menos 20 dividido para menos 5, olha só, são dois negativos. Né? Então, negativo dividido por negativo, que a gente já viu lá no começo, vai dar um resultado positivo. Tá? Então, menos 20 dividido para menos 5 vai ser igual a 4 positivo. Certo? Já vamos estar vendo uma expressãozinha, né, com adição e subtração junto aqui, ó. Só um minuto aí. Tá? Então, essa última partezinha aqui, ó, para finalizar o vídeo, que já está ficando meio grande. Tá? Uma expressãozinha, ó, né, que tem uma multiplicação, uma divisão e uma subtração ali no final. Tá? Só um exemplo. Seguindo a regrinha das operações, né? Entre multiplicação, divisão, adição e subtração, o que que eu vou resolver primeiro? Eu vou resolver primeiro a multiplicação e a divisão. Conforme elas vão aparecendo, eu vou resolvendo. Tá? E só no final é que eu vou realizar alguma soma, né? Alguma adição ou alguma subtração. Tá? Então, primeiramente, eu vou fazer a multiplicação e a divisão. Então, começando aqui, ó, pela primeira parte, a gente tem menos 2 vezes mais 8. Então, a gente já viu que isso aqui vai dar negativo. E vai ser menos 16. Né? Então, eu tenho menos 16 dividido por 4, negativo, né? E menos 2 ali no final, certo? Agora, menos 16 dividido para menos 4. Aqui, ó, são dois números negativos que estão se dividindo. Tá? 16 dividido por 4.
Então, menos dividido por menos, né? Negativo dividido por negativo, vai dar um resultado positivo, tá? Então, 16 por 4 vai dar 4. Então, no final eu tenho 4 e menos 2 aqui no final. Tá? O final da conta, então, vai ser mais 4 menos 2, ó. Né? A gente tem que fazer o joguinho dos sinais aí, né? Nesse caso é uma conta básica, né? 4 menos 2, que no final vai sobrar o 2 aqui, que é positivo, né? Se a gente quiser, pode botar o sinal de positivo nele, tá? Então, no caso das expressões, a gente vai seguir a regrinha da resolução de expressões, né? Primeiro multiplicação e divisão e só no final a gente vai somar ou subtrair, tá? Quando tem expressões com colchetes, parênteses, né, e chaves, mesma forma. Eu vou começar pelo parênteses, depois eu vou resolver os colchetes e depois chaves e assim por diante. Né? As regras com números negativos, né, na multiplicação e na divisão, na soma, na adição e subtração, né, elas são as mesmas dos outros números, ok? Espero que tenha ajudado, que tenha ficado claro, tá? Qualquer dúvida a gente vai falando no WhatsApp e vou estar mandando já vou estar colocando ali também as atividades para vocês no Moodle, né? Qualquer dúvida podem estar chamando para a gente estar tirando a dúvida, ok? Um abraço a todos.